Meu nome é Carla Denise Bonan e eu sou pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Vou conversar com vocês a respeito da importância da pesquisa científica para o desenvolvimento do país e especialmente para o desenvolvimento da nossa educação. A pesquisa científica no país tem sido extremamente importante para promover o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural, social. A pesquisa ela acaba contribuindo para o desenvolvimento de todas as esferas da nossa sociedade. No Brasil, a pesquisa científica, boa parte dela é financiada pelo nosso governo federal, que através desse investimento em pesquisa promove a formação de recursos humanos de alto nível, promove a qualificação dessas pessoas em diversos níveis, vai desde a iniciação científica, passando pelo mestrado, pelo doutorado, pelos programas que permitem a formação e a qualificação dos nossos doutores por meio do pós-doutorado, também a partir da nossa pesquisa científica no país, a partir desse investimento em ciência, nós temos o desenvolvimento de produção científica. Essa produção científica é a forma como nós divulgamos o conhecimento gerado nos nossos grupos de pesquisa. Essa produção científica resulta de artigos publicados, livros, capítulos de livros, eventos, onde esse conhecimento então gerado é divulgado para a sociedade. Temos também, a contribuição da pesquisa científica no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, à produção tecnológica, onde temos conhecimento gerado por meio da pesquisa, convertido em processos e produtos que são transferidos para a sociedade, onde a gente tem uma conexão da universidade, das ações desenvolvidas na universidade com o mercado, e também temos a área de inovação que se fortalece e se desenvolve a partir do conhecimento gerado nos nossos grupos de pesquisa, na pesquisa desenvolvida nas universidades e instituições de ciência e tecnologia do país. Bom, essa inovação se traduz de que forma? Se traduz por meio de criação de empresas de base tecnológica, por meio das startups, das incubadoras que promovem o desenvolvimento dessas empresas para o mercado e dos ecossistemas de inovação que no Brasil se organizam em parques tecnológicos onde essas empresas sediam, são localizadas e onde essas empresas muitas vezes desenvolvem projetos de pesquisa e desenvolvimento em parceria com a universidade. Então, quando nós estamos falando na pesquisa e quando nós estamos falando no investimento em ciência, nós estamos falando exatamente nisso, na promoção do desenvolvimento social, quando a gente fala em formação de recursos humanos, estamos falando em desenvolvimento científico, quando a gente fala nessa produção científica, estamos falando em desenvolvimento tecnológico, por meio da nossa produção tecnológica, com a criação de patentes e processos, e desenvolvimento econômico, por meio da criação de novas empresas de base tecnológica, como eu disse antes, que acabam resultando em geração de riqueza e desenvolvimento econômico de uma região e do nosso país. Portanto, o investimento em pesquisa, a relevância que a pesquisa tem para a nossa sociedade, ela é muitas vezes imensurável, a gente não consegue medir o impacto e a importância, mas o impacto se dá em diferentes segmentos, em diferentes setores. Além desses que eu mencionei, o impacto científico, tecnológico, impacto econômico, impacto social, a gente tem um impacto político, porque muitas vezes o resultado da pesquisa acaba produzindo a geração de novas políticas públicas, começamos a investigar ou a estudar novos mecanismos relacionados à ética, à legislação, à jurisprudência. Nós temos também impactos organizacionais, quando muito do resultado da produção científica acaba impactando na forma como as empresas são geridas, então impacta na gestão das empresas, impacta na forma como os recursos humanos também são gerenciados, na caso da gestão de recursos humanos. Então muito do que acontece, muito das técnicas, dos processos que são desenvolvidos são resultados de pesquisa científica. Nós temos também o impacto cultural, quando a gente tem a pesquisa científica promovendo mudanças em competências, em habilidades, na forma como a gente enxerga determinados fenômenos da nossa sociedade. Temos também o impacto ambiental, quando a gente está falando em pesquisas que resultam em mecanismos que previnam impactos no meio ambiente,
quando a gente se preocupa com as questões climáticas, né, muito isso é resultado de investigação científica. E também a gente pode falar muito, né, no impacto que a gente tem educacional, né. Muitas abordagens pedagógicas, novas práticas pedagógicas surgem exatamente, né, de conhecimento que são desenvolvidos, né, conhecimentos que são desenvolvidos nos nossos grupos e nas nossas estruturas de pesquisa. Então o impacto acaba permeando, né, o impacto da pesquisa científica, que muitas vezes não é muito claro para nós no nosso cotidiano, está em todos os segmentos da nossa sociedade. E quando a gente está falando no impacto educacional, né, além dessa questão das novas abordagens pedagógicas, né, refletirem nas nossas práticas, tanto na educação básica como na educação superior, a gente também tem que pensar que a pesquisa pode ser um importante mecanismo, né, de incrementarmos a nossa prática pedagógica, um importante mecanismo para despertarmos nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos adultos, nos nossos jovens adultos, o interesse pela pesquisa, o interesse pela ciência, né? Nós temos no Brasil talvez um grande desafio, que é cada vez mais aumentarmos vamos dizer assim, a percepção da sociedade com relação à importância da ciência para o país, né? E muito disso a gente pode desenvolver, né, nas nossas práticas pedagógicas, estimulando, né, o aprender pela pesquisa, estimulando a iniciação científica desde o início, né, desde as idades bem iniciais, por meio das mostras científicas, quando os nossos jovens têm perguntas, né, perguntas que eles querem buscar respostas, e a gente faz isso por meio, né, do método científico, por meio da busca dessas respostas através da pesquisa. Então, temos, talvez, né, como educadores, o grande desafio de promovermos cada vez mais uma educação de qualidade, mas promovermos também uma educação científica, né? Por meio dessa educação científica que a gente constrói através das atividades de pesquisa, desde lá na educação infantil até o ensino superior, nós vamos tendo, vamos dizer assim, essa maior percepção da nossa sociedade com relação à importância da ciência e tecnologia para o país, para o desenvolvimento do nosso país, né? Então, por meio desses mecanismos, né, nós vamos ter inovação social e tecnológica, nós vamos ter melhoria da qualidade de vida das pessoas, nós vamos ter redução de desigualdades sociais, por meio, né, dessa educação mais de qualidade, essa educação científica, e certamente nós vamos ter também uma maior apropriação da sociedade, né, com relação ao que nós fazemos, né, nas nossas universidades, nos nossos institutos de pesquisa, e certamente nessa maior apropriação da sociedade com relação ao conhecimento científico e a importância que a pesquisa tem para o desenvolvimento do país, vão ser muito importantes para um fortalecimento da nossa cidadania, né? Termos uma ciência cidadã, mas também um fortalecimento de uma cidadania científica. Então, eu realmente agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês a esse respeito. Nós, na Universidade, na Pontifícia Universidade Católica, temos desenvolvido uma série de ações no sentido de fortalecer, né, a pesquisa como um mecanismo de produção de conhecimento, mas principalmente de impacto desse conhecimento gerado na nossa sociedade. E temos trabalhado muito na dinâmica de que muitas perguntas que temos, né, na realidade, vêm exatamente de necessidades da sociedade que precisam ser respondidas, né? Então, temos desenvolvido uma série de projetos, né, e também muito atentos para a importância de como essas perguntas, né, podem ser respondidas e como a sociedade pode, vamos dizer assim, buscar na universidade as soluções para os seus problemas, né? E eu acho que essa conexão cada vez maior entre a universidade e a sociedade, né, se cada vez nos aproximarmos mais, conseguiremos trabalhar, né, de forma a realmente atender às necessidades, atender às demandas e estarmos preparados para os desafios contemporâneos que temos pela frente.